Bom dia, e nossa leitura hoje é carta aos Hebreus e é muito rica em sabedoria para nos ensinar. Então é um pouquinho mais longa, mas vale a pena escutar com carinho e aprender com essa carta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, com o teu poder nos ensinar a cada dia mais sermos pessoas de Jesus e das Escrituras. Amém. Carta aos Hebreus, a mensagem nova de Cristo superior à antiga. Capítulo 1. Cristo é superior aos anjos. Muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus, tão superior aos anjos, quando excede o deles o nome que herdou. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez, Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou então, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Por outro lado, a respeito dos anjos, diz, ele faz aos seus anjos sopros de vento e dos seus ministros chamas de fogo. Ao passo que do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para a eternidade, o cetro do teu reino é cetro de justiça, amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais que aos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no princípio dos tempos, fundastes a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles passarão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão como uma veste, tu os envolve como uma capa, e serão mudados. Tu, ao contrário, és sempre o mesmo, e os teus anos não acabarão. Pois a qual dos anjos disse alguma vez, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos os anjos e espíritos a serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Capítulo 2. Importância de sua mensagem. Por isso é necessário prestarmos a maior atenção à mensagem que temos recebido, para não acontecer que nos desviemos do caminho reto. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era a tal ponto válida que toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como então escaparemos nós se agora desprezarmos a mensagem da salvação tão sublime, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram, comprovando ao próprio Deus por sinais, prodígios, milagres e pelos dons do Espírito Santo repartidos segundo a sua vontade? Não foi tampouco aos anjos que Deus submeteu o mundo vidouro de que falamos? Alguém em certa passagem afirmou, que é o homem para que deles te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Por pouco tempo colocastes inferior aos anjos, de glória e de honra coroaste, e sujeitastes a seus pés todas as coisas. Ora, se lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não ficasse sujeito. Atualmente, é verdade, não vemos que tudo lhe esteja sujeito, mas aquele que fora colocado por pouco tempo debaixo dos anjos, Jesus, nós o vemos por sua paixão e morte, coroado de glória e de honra. Assim, pela palavra de Deus, a sua morte aproveita a todos os homens, participantes da natureza divina. Aquele para quem e por quem todas as coisas existem, desejando conduzir agora numerosos filhos, deliberou elevar à perfeição pelo sofrimento o autor da salvação deles, para que santificadores e santificados formem um só todo. Por isso, Jesus não hesita em chamá-los seus irmãos, dizendo, anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da assembleia, cantarei os teus louvores. E outra vez, quanto a mim, ponho nele a minha confiança. E eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio, e libertar aqueles que, pelo medo da morte, estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Vem em socorro não dos anjos, e sim da raça de Abraão, e por isso convinha que eles se tornassem tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um pontífice compassivo e fiel no serviço de Deus,
capaz de expiar os pecados do povo, de fato, por ter ele mesmo suportado tribulações, está em condição de vir em auxílio dos que são atribulados. Capítulo 3. Cristo é superior a Moisés. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina a herança do céu, considerai o mensageiro e pontífice da fé que professamos, Jesus. Ele é fiel, aquele que constituiu, como também Moisés o foi em toda a sua casa. Porém é tido muito superior em glória a Moisés, tanto quanto o fundador de uma casa é mais digno do que a própria casa. Pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo e testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o fez como filho à frente de sua própria casa. E sua casa somos nós, contanto que permanecemos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufano-nos da esperança que nos pertence. Perigo da infidelidade. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião da revolta, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me puseram à prova e viram meu poder por 40 anos. Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira jurei que não haveriam de entrar no lugar de descanso que lhes prometera. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes, animai-vos mutuamente cada dia durante todo o dia, compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado, porque somos incorporados a Cristo, mas sob a condição de conservarmos firmes até o fim nossa fé dos primeiros dias, enquanto se nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. E quais foram os que se revoltaram contra o Senhor, depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Contra quem esteve indignado o Senhor durante 40 anos? Não foi contra os revoltosos, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso senão a esses rebeldes? Portanto, estamos vendo foi por causa da sua descrença que não puderam entrar. Capítulo 4. Descanso dado por Deus aos fiéis. Enquanto, pois, subsiste a promessa de entrar no seu descanso, tenhamos cuidado em que ninguém de nós corra o risco de ser excluído. A boa nova nos foi trazida a nós como foi a eles, mas a eles de nada aproveitou, porque caíram na descrença. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. Ele disse: eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Ora, as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo, pois em certa passagem falou do 7º dia o seguinte: e terminado o seu trabalho, descansou Deus no 7º dia. Se, pois, ele repete: não entrarão no lugar do meu descanso, e é sinal de que outros são chamados a entrar nele, e como aqueles a quem primeiro foi anunciada a promessa não entrarão por não terem tido a fé, Deus, após muitos anos por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje, ao pronunciar as palavras mencionadas: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes houvesse dado repouso, não teria depois disso falado de um outro dia. Por isso, resta um repouso sabático para o povo de Deus. E quem entrar nesse repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Assim, apressemo-nos a entrar nesse descanso, para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firmes a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provações que nós, com exceção do pecado.
Aproximemo-nos, pois, confiandamente no trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Capítulo 5. A compaixão do sacerdote de Cristo. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria dessa honra, senão somente aquele que é chamado por Deus como Araão. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Essa lhe foi dada por aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas entre clamores e lágrimas àquele que eu podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve, e uma vez chegado a seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Chamada fé. Teríamos muito a dizer sobre isso e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devias ser mestres. Contudo, ainda necessitais que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Capítulo 6. Pelo que transpor nos ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, procuremos alcançar-lhe a plenitude. Não queremos agora insistir nas noções fundamentais de conversão, da renúncia ao pecado, da fé em Deus, a doutrina dos vários batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do julgamento eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque aqueles que foram uma vez iluminados saborearam o dom celestial, participaram dos dons do Espírito Santo, experimentaram a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso caíram na apostasia, é impossível que se renove outra vez para a penitência, visto que de sua parte crucificaram de novo o Filho de Deus e publicamente o escarneceram. O terreno que recebe chuvas frequentes e fornece ao agricultor boas searas é abençoado por Deus. O que produz só espinhos e abrolhos e abandonado não demora que será amaldiçoado e acabará sendo incendiado. Embora vos falemos desse modo, caríssimos, temos a melhor ideia a vosso respeito e de vossa salvação. Deus não é injusto e não esquecerá vossas obras e a caridade que mostrastes por amor de seu nome, vós que servistes e continuais a servir os santos. Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim, e que, longe de vos tornares negligentes, sejais imitadores daquele que, pela fé e paciência, se torna herdeiros das promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, como não houvesse ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Em verdade eu te abençoarei e multiplicarei a tua posteridade. E Abraão, esperando com paciência, alcançou a realização da promessa. Os homens, com efeito, juram por quem é maior do que eles, e o juramento serve de garantia e põe fim a toda controvérsia. Por isso, querendo Deus mostrar mais seguramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade da resolução, interpôs o juramento. Por esse ato duplamente irrevogável, pelo qual o próprio Deus se proibia de dizer-se, encontramos motivo de profunda consolação. Nós que pusemos nossa perspectiva em alcançar a esperança proposta. Esperança esta que seguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu no santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7. Excelência do sacerdote de Cristo. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava da derrota dos reis e o abençoou, ao qual Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos, e conforme seu nome indica, primeiramente rei de justiça e depois rei de Salém, isto é, rei de paz,
Sem pai, sem mãe, sem genealogia, a sua vida não tem começo nem fim. Comparável sob todos os pontos ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande é aquele a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus mais ricos espólios. Os filhos de Levi, revestidos de sacerdote, na qualidade de filhos de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal do povo, isso é, de seus irmãos. Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu os dízimos de Abraão e abençoou o detentor das promessas. Ora, é indiscutível e é o inferior que recebe a bênção do que é superior. Demais aqui, os levitas que recebem os dízimos são homens mortais. Lá, porém, se trata de alguém do qual é atestado que vive. Por fim, por assim dizer, também Levi, que recebe os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, pois ele já estava em germe no íntimo deste, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Se a perfeição tivesse sido realizada pelo sacerdote levítico, porque é sobre esse que se funda a legislação dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surgisse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois transferido o sacerdote forçoso, e que se faça também a mudança da lei. De fato, aquele a qual se aplicam essas palavras é de outra tribo, da qual ninguém foi encarregado do serviço do altar. E é notório que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés de nada encarregou ao falar do sacerdócio. Isso se torna ainda mais evidente se se tem em conta que esse outro sacerdote, que surge à semelhança de Melquisedeque, foi constituído não por prescrição de uma lei humana, mas pela sua imortalidade, porque está escrito: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso, está abolida a antiga legislação por causa da sua ineficácia e inutilidade, pois a lei nada levou à perfeição. Apenas foi portadora de uma esperança melhor que nos leva a Deus, e isso não foi feito sem juramento. Os outros sacerdotes foram instituídos sem juramento. Para ele, ao contrário, interveio o juramento daquele que disse: Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, e essa aliança da qual Jesus é o Senhor é-lhe muito superior. Além disso, os primeiros sacerdotes deviam suceder-se em grande número, porque a morte não permitia que permanecessem sempre. Este, porque vive para sempre, possui um sacerdote eterno. E é por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. Tal e com efeito o pontífice que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado além dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos pecados próprios, depois pelos do povo, pois isso o fez de uma só vez para sempre, oferecendo a si mesmo, enquanto a lei elevava ao sacerdote homens sujeitos às fraquezas, o juramento que sucedeu à lei constituiu o Filho, que é eternamente perfeito. Capítulo 8. Superioridade da nova aliança. O ponto essencial do que acabamos de dizer é este: temos um sumo sacerdote que está sentado à direita do trono da majestade divina nos céus, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo erigido pelo Senhor e não por homens. Todo pontífice é constituído para oferecer dons e sacrifícios, portanto, é necessário que ele tenha algo para oferecer. Por conseguinte, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, porque já existe aqui sacerdotes que têm a missão de oferecer dons prescritos pela lei. O culto que esses celebram é, aliás, apenas a imagem, sombra das realidades celestiais, como foi revelada a Moisés quando estava para construir o tabernáculo. Olha, foi-lhe dito, faze todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Ao nosso sumo sacerdote, entretanto, compete ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Porque se a primeira tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para outra. Ora, sem dúvida há uma censura nessas palavras. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova, não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Como eles não permaneceram fiéis ao pacto, eu me desinteressei deles, oráculo do Senhor. Mas essa aliança que estabelecerei com a casa de Israel, depois daqueles dias, imprimirei as minhas leis no seu espírito e as gravarei no seu coração.
Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Ninguém mais será que ensinar a seu concidadão, ninguém a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu lhes perdoarei as suas iniquidades e já não me lembrarei dos seus pecados. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiga a precedente. Ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Capítulo 9. Eficácia definitiva do sacrifício de Cristo. A primeira aliança, na verdade, teve regulamentos rituais e seu santuário terrestre. Consistia numa tenda, a parte anterior encerrava o candelabro e a mesa com os pães da proposição chamava-se santo. Atrás do segundo véu achava-se a parte chamada Santo dos Santos. Aí estava o altar de ouro para os perfumes e a arca da aliança coberta de ouro por todos os lados. Dentro dela, a urna de ouro contendo o maná, a vara de Araão que floresceu e as tábuas da aliança. Em cima da arca, os querubins de glória estendendo a sombra de suas asas sobre o propiciatório. Mas não é aqui o lugar de falarmos dessas coisas pormenorizadamente. Assim sendo, enquanto na primeira parte do tabernáculo entram continuamente os sacerdotes para desempenhar as funções, no segundo entra apenas o sumo sacerdote, somente uma vez ao ano, e ainda levando consigo sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelos do povo. Com o que significava o Espírito Santo que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava livre enquanto subsistisse o primeiro tabernáculo? Isso é também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que praticava o culto. Culto que consistia unicamente em comidas, bebidas e abluções diversas, ritos materiais que só podiam ter valor enquanto não fossem instituídos outros mais perfeitos. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bem-vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca com que se aspergem os puros santifica e purifica pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Por isso, ele é mediador do Novo Testamento. Pela sua morte, expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Por essa razão, nem mesmo o primeiro testamento foi inaugurado sem uma infusão de sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã, escarlate, isopo, aspergiu com sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus contraiu convosco. E da mesma maneira aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações, e sem infusão de sangue não há perdão. Verdadeiro santuário. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessária se tornava para as realidades como fossem purificadas por sacrifícios ainda superiores. Eis porque Cristo entrou não em santuário feito por mãos de homens, que fosse apenas figura de santuário verdadeiro, mas no próprio céu, para agora se apresentar intercessor nosso ante a face de Deus. E não entrou para se oferecer muitas vezes a si mesmo, como um pontífice que entrava todos os anos no santuário para oferecer sangue alheio. Do contrário, lhe seria necessário padecer muitas vezes desde o princípio do mundo, quando é certo que apareceu uma só vez ao final dos tempos, para a destruição do pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Capítulo 10. O sacerdote de Cristo e dos crentes.
A lei pode ser apenas a sombra dos bens futuros, não são expressão real, é de todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não estivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los? Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formastes um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agrada. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro: tu não quisestes, tu não recebestes com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida juntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Pois, em virtude dessa vontade de Deus que temos sido santificados, uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios que, todavia, não consegue apagar os pecados, Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício e logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus, onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Por uma só oblação, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. É o que nos confirma o testemunho do Espírito Santo, depois de ter dito: eis a aliança que depois daqueles dias farei com eles, oráculo do Senhor. Imprimirei as minhas leis nos seus corações e as escreverei no seu espírito. Acrescenta: dos seus pecados e das suas iniquidades já não mais me lembrarei. Ora, onde houve plena remissão dos pecados, não há por que oferecer sacrifício por eles. Exortação: a fidelidade e a perseverança. A fidelidade de Cristo impele a nossa fidelidade. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho de seu próprio corpo. E dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, acheguemo-nos a ele com coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma isento de toda mácula de pecado e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa guardamos. Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas obras, não abandonemos a nossa assembléia, como é costume de alguns, mas admoestamo-nos mutuamente, e tanto mais quando vedes aproximar-se o grande dia. Depois de teres recebido e conhecido a verdade, se abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Se alguém transgredir a lei de Moisés, e isso provado com 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgares que merece quem calcar os pés dos filhos de Deus, profanar o sangue da aliança em que foi santificado e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Pois bem, sabemos quem é que disse: minha é a vingança, eu a exercerei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo, é horrendo cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados, com longas e dolorosas lutas sustentastes, seja tornando-vos alvos de toda espécie de opróbrios e humilhações, seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que os tiveram que suportar, não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais essa convicção a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir virá e não tardará. Meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína. Somos de manter a fé para nossa salvação. Capítulo 11.
exemplo dos heróis do Antigo Testamento. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a ele é necessário que se creia primeiro que ele existe e que recompensa os que os procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem, quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido, viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isso, declaravam que buscavam uma pátria, e se referissem àquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela, mas não. Eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se dedigna de ser chamado seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu filho, único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim, ele conseguiu que seu filho fosse lhe devolvido, e isso é um ensinamento para nós. Foi inspirada pela fé que Isaque deu a Jacó e a Esaú uma bênção em vista de acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o édito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho, como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram, por ter dado asilo aos espias. Que mais direi? Irá me faltar o tempo se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se a realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram de bandada exércitos estrangeiros. Devolveram filhos às suas mães, os filhos mortos,
Alguns foram torturados, pois recusaram ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnio e açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados, homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos esses mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem em nós à perfeição da felicidade. Capítulo 12. Exemplo de Jesus. Deste modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com esperança o combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhes oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não nos deixeis abater pelo desânimo. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Deus educador paternal. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, não desanimeis quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para a vossa correção? É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesse sem a correção, que é comum a todos, serias bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nós havemos de submeter ao Pai de nossas almas, ao qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece de momento antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos, dirigi os vossos passos pelo bom caminho. Os que claudicam tornem ao bom caminho e não se desviem. Virtudes a praticar. Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador, como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de progenitura. E sabeis que, desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável, invadida por fogo violento, nuvem, trevas, tempestade, som da trombeta, e aquela voz tão terrível que os que a ouviram suplicaram que ela não lhes falasse mais. Estavam verdadeiramente aterrados por esta ordem. Todo aquele que tocar a montanha, mesmo que seja um animal, seja apedrejado. E tão terrível era o espetáculo que Moisés exclamou: eu tremo de pavor. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, de Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembléia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Guardai-vos, pois, de recusar ouvir aquele que fala, porque se não escaparam do castigo aqueles que dele se desviaram, quando lhes falava na terra, muito menos escaparemos nós se o repelirmos quando nos fala desde o céu. Depois de ter outrora abalado a terra pela sua voz, ele hoje nos faz essa solene declaração: ainda uma vez por todas moverei não só a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam o desaparecimento do que é caduco, do que foi criado, para que só subsista o que é imutável. Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemo-nos a Deus no reconhecimento que lhe torne agradável o nosso culto com temor e respeito, porque nosso Deus é um fogo devorador. E o último capítulo da carta aos Hebreus, o capítulo 13, recomendações e bênção. Conserve-se entre vós a caridade fraterna, não vos esqueçais da hospitalidade pelo qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos.
Lembrai-vos dos encarcerados, como se vós mesmos estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como se habitasseis no mesmo corpo com eles. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Viveis sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei, nem desampararei. Por isso é que podemos dizer com confiança: o Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muito melhor fortificar a alma pela graça do que por muitos alimentos que nenhum proveito trazem aos que a elas se entregam. Temos um altar do qual não têm direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo mosaico, porque quando o sumo sacerdote levava ao santuário o sangue dos animais imolados para expiação do pecado, os corpos desses animais eram inteiramente consumidos fora da entrada. Por essa razão, Jesus, querendo purificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Saiamos, pois, a ele fora da entrada, levando a sua ignomínia. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Por ele ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, frutos dos lábios que celebram seu nome. Não negligencies a beneficência e liberalidade. Esses são sacrifícios que agradam a Deus. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar contas. Assim, eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto. Orai por nós, estamos persuadidos de ter a consciência e paz, pois estamos decididos a procurar o bem em tudo. Com o maior encarecimento, porém, vos rogo que oreis, para que mais depressa eu vos seja restituído. E o Deus da paz, que no sangue da eterna aliança ressuscitou dos mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, quer dispor-vos ao bem e vos conceder que cumprais a vossa vontade, realizando-lhe próprio em vós o que é agradável aos seus olhos, por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Rogo-vos, irmãos, que aceiteis de boa mente essas exortações, pois os escrevi com brevidade. Sabei que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele voltar a tempo, irei com ele ver-vos. Saudai a todos que vos guiam e a todos os santos. Os irmãos Atália vos saúdam. A graça esteja com todos vós. Amém. E aqui termina a carta aos Hebreus. Amanhã nós continuamos. A carta a Santiago.